Boa tarde, companheiros. Bem-vindos a mais um Correspondente Internacional. Hoje, excepcionalmente, nós vamos começar com o companheiro Cláudio de Barcelona comentando a situação na Espanha, diretamente da organização de um protesto contra a OTAN, que eles estão realizando lá. O companheiro está na rua, né? Então, ele vai dar o informe primeiro. Cláudio, com você. Sim, oi, boa noite, boa tarde aí para vocês. A gente estava aqui numa reunião de organização, porque vai ter a cumbre da OTAN aqui em Madrid, né, então a gente está organizando já a contracumbre, também é a mobilização contra a guerra, né, contra a presença da OTAN na Espanha e na Europa e na questão da Ucrânia. Então a gente levou lá, a gente fez uso da palavra para pedir o direito democrático de defender a Rússia na questão da Ucrânia, né, que é a posição de pleno. A gente tem que ter o direito de colocar o nosso ponto de vista e não ficar só se defendendo aí desse ataque de toda a imprensa e dos meios de comunicação, demonizando a Rússia, né? A gente tem que ter o direito de defender a nossa posição. Eu queria comentar aqui a situação na Espanha em relação ao envio de armas, né? Pedro Sánchez, que é o presidente do governo, ele havia declarado que somente enviaria equipamento de defesa e ajuda humanitária para a Ucrânia. Ou seja, ele confiava que a ajuda aí de 500 milhões de euros da União Europeia seria suficiente, né? Que ele não precisaria, a Espanha, na situação que está aqui, fazer mais esse esforço militar. Estava redondamente enganado. 36 horas depois de fazer essa declaração em rede nacional de televisão, ele teve que retificar e declarar aí que a Espanha se alia com os demais países europeus com armas aí para os nazistas na Ucrânia. Antes, essa mudança de posição do Pedro Sánchez foi principalmente em função de um telefonema que ele recebeu do Borrell, que tem um cargo de é o homem de confiança do próprio Pedro Sánchez na comunidade europeia, né, do mesmo partido, do PSOE, se bem que embora da Catalunha. Antes, então, o Borrell fez uma ligação para o Pedro Sánchez e o Pedro Sánchez retificou a posição dele, né? Antes dessa ligação, Borrell fez um discurso no Parlamento Europeu, condenando aí a posição do Pedro Sánchez, um discurso bem fascista, embora com palavreado democrático, né? Chamando um discurso belicista, né? Falando que era fundamental a Espanha se aliar aí com os demais países imperialistas, porque todos estavam fazendo isso, então a Espanha também tinha que enviar armamento, né, para a Ucrânia. Um comentário que vazou aí na TV, muito interessante, é um dos deputados durante o discurso do Borrell, comentando que a comunidade europeia está ajudando aí a Espanha com 140 mil milhões de euros, ajuda econômica para o Covid. Então, o que mais que o Pedro Sánchez quer, o que a Espanha quer, para embarcar aí nessa roubada que é o apoio, o envio de armas para os nazistas na Ucrânia, né? Visa unicamente prolongar o conflito, né? Que não a paz, como se declara aí que é o envio de armas para a paz, mas é o oposto, obviamente. Como consequência dessa mudança de posição do Pedro Sánchez,
surgiu uma grande crise dentro do governo, a Frente Ampla do Pedro Sánchez, integrada aí pelo Yolanda Díaz, do Partido Comunista aqui da Espanha, e integrantes do Podemos também, né? Tem aí a Frente Ampla, o pessoal aí com toda a esquerda, mas surgiu uma crise, a Yolanda Díaz, a princípio, disse que se posicionaria contra a posição do Pedro Sánchez de envio de armas, mas não ia fazer nada, não ia tomar nenhuma atitude contrária, mas simplesmente se pronunciaria contra. Gerou uma crise porque ela ficou também nessa questão contrária a toda a base do partido, a posição histórica do Partido Comunista, inclusive, né, para a OTAN e contra a guerra, né? Logo depois, a Yolanda Díaz também retificou e se colocou contra o envio de armas para a Ucrânia, a vice-presidência do governo, junto com o restante da esquerda. Então tá essa crise aí de governo, provavelmente para a votação do orçamento vai ter que o Pedro Sánchez se aliar com a direita, com a extrema-direita também, né? E uma colocação que se faz também é que o Pedro Sánchez, ele assumiu o compromisso com a OTAN, né? Que ele assumiu o compromisso da OTAN, então não se conversa sobre isso e se envia as armas. Não tem nenhuma discussão democrática, não se questiona, né, a viabilidade, a validade de tomar essa medida nesse momento. Além disso, não apenas envio de armas, mas outra medida que está sendo imposta, né, pela OTAN para a Espanha, não somente para a Espanha, mas para o conjunto dos países na Europa, é o incremento do orçamento militar para 2% do PIB. Ou seja, uma escalada aí armamentística muito gigantesca. É isso, a situação aqui. Então, a gente está aqui na reunião com a OTAN para fazer frente a essa política imperialista, que não beneficia nem os próprios países imperialistas, não beneficia a própria população dos países imperialistas. E, mais uma vez, aí a gente precisa afirmar que a posição de defesa da Rússia, né, ou seja, de franca oposição ao imperialismo, é a posição que precisa ser tomada, e que é preciso ter a coragem de assumir essa posição, principalmente os marxistas, e não ficar em cima do muro, que é a posição que beneficia aí a OTAN e o discurso demagógico de envio de armas de escalada militar, supostamente para a paz. Não é isso, né? A ofensiva aí é do imperialismo contra todo mundo, e a posição é de defesa dos povos oprimidos e dos trabalhadores dos próprios países imperialistas contra o imperialismo dos seus próprios países, o imperialismo norte-americano e a OTAN no seu conjunto. E a situação social aqui na Espanha, como a gente tem os vídeos em seguida, a gente já tem aí uma gigantesca greve da educação, os professores saíram à rua aí, massivamente, como já não ocorria há mais de 10 anos, né? E também os transportes. Tem aí o vídeo dos piquetes aí na zona industrial de Barcelona. Então, aqui a gente já tem aí uma parada dos transportes estão parando, aí problema dos combustíveis e também, né, das condições que já vinham se arrastando de exploração dos trabalhadores, né, todos os direitos, que justamente a Yolanda Díaz recentemente liderou aí uma capitulação que deveria ser a revogação da reforma trabalhista. Na verdade, ela consolidou todas as reformas contra os trabalhadores, né, e também aí a gente tem aqui início de racionamento do azeite, tem limitação de 3 litros por pessoa nos supermercados, né? O pessoal está estocando grãos, macarrão, o
especulativamente, mas já tem a previsão de faltar mesmo. É isso. E lembrar que o Pedro Sanches, que assumiu aí com tanta energia, honrou aí o compromisso com a OTAN, ele não honrou nenhum compromisso de campanha até agora, né, para que ele foi eleito e formou essa frente ampla aí com toda a esquerda. Bom, essa situação aqui na Espanha. Obrigado, Cláudio. Vamos pedir para a produção, então, passar os 2 vídeos, primeiro da greve dos professores e depois da greve dos transportes. Pintarina, al carrer, la Pintarina, al carrer, la Pintarina, al carrer. La Pintarina, al carrer, las cançons, al carrer, la Pintarina, al carrer, las cançons, al carrer, la Pintarina, al carrer. Estamos de volta aí, companheiros. Cláudio, você queria comentar mais algumas coisas? Uma coisa é a greve dos caminhoneiros. Eu não tenho a informação exata, mas é curioso que eles estão com o colete amarelo, né? Não sei se tem alguma ligação aí com os protestos na França, se isso quer dizer alguma coisa, mas é uma curiosidade. E a outra curiosidade também é que, como eu tinha comentado anteriormente, o Borrell, que é o comissário aí da comunidade do Parlamento Europeu, que fez a ligação para o presidente da Espanha, convenceu ele a mudar de posição para o envio de armas para a Ucrânia. A política aqui na Espanha é assim, né? Parece um pouco piada mesmo, parece programa de humor. Então ele foi responsável essa semana mesmo, né? Tinha um plano secreto dos Estados Unidos de substituir os caças militares da Polônia, que são MiGs, né, são caças soviéticos. Os Estados Unidos ia substituir gratuitamente, ou seja, ia dar os F-35 lá, ou os caças americanos para a Polônia, e a Polônia
cederia os caças soviéticos dela, os MiGs, para a Ucrânia, porque os pilotos da Ucrânia pilotam os MiGs, então eles não têm, a OTAN não tem como enviar avião de caça aí para os pilotos ucranianos. E o Borel, que é esse que ligou para o Pedro Sanches, ele acabou com o plano da OTAN, porque ele vazou a informação secreta e não foi possível realizar a operação. Então, aí é para a gente ver o nível aí de organização da liderança política aqui, né, na Europa, a capacidade dos políticos na Espanha e na Europa em geral, e na mão de quem que a gente está se metendo aí para levar adiante esse conflito, né? É isso. E quem critica o Putin tem que olhar primeiro os seus próprios líderes. Então vamos devolver para a Carla iniciar o programa direito, né? Foi meio de sopetão que eu iniciei. Vai lá, Carla. Tá mudo. Não é assim, não tem boa noite, companheiros. Iniciar direito, não, a gente faz as coisas no calor, como disse aqui nossa companheira. Boa noite a todos que já estão no chat. Obrigada, LC29, ao vivo. Galera fiel aqui, ao vivo mandou um sticker para a gente. Muito obrigada, boa noite a todos. Então, quem ainda não curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e torne-se membro da Causa Operária. Você vai estar contribuindo com a nossa imprensa aqui do Partido da Causa Operária, nossa TV, que tem feito cobertura da guerra, de todos esses conflitos que estão acontecendo, porque não acontece só ali, né, entre Ucrânia e Rússia. E a gente tenta trazer para vocês a notícia sem filtro, né? O que a imprensa golpista não vai estar mostrando. Então, só pegando um gancho aqui, o companheiro estava falando do petróleo, alguém aqui no chat comentou, né, que os petroleiros da Petrobras deveriam fazer greve. Eu também queria dizer que aqui no Reino Unido, o petróleo também, né, o combustível, parece que já aconteceu isso uma vez, mas era por conta da crise dos caminhoneiros, né, da greve, né, dos caminhoneiros e tal, quando virou o Brexit. Mas esse final de semana tenho aí uma imagem, se a nossa companheira Laísa da produção puder mostrar, eu no osso na reserva do carro e não consegui achar posto para abastecer. Então, talvez também a gente vai ter escassez novamente, os cones fechando o posto de gasolina, né? E a gente fique aí, né? E é complicado, né? A gasolina caríssima, a gente tem acompanhado no Brasil, né? E com desemprego, como que fazem esses motoristas que muitos são professores, desempregados, engenheiros desalentados, que foram trabalhar de Uber, né? E outros meios de táxi, né? E como é que faz para trabalhar com a gasolina nesse preço, né? E vamos acompanhando o que vai acontecer. Obrigada, a reflexão sempre. Acabou de mandar um super coração, onde cabe todo mundo. Mande o seu sticker também. Eu vou passar agora para os companheiros. Eu não sei quem que vai falar agora. Unidunité. Fábio, eu vou só falar boa tarde, companheiros. Boa tarde. Sim, nossos companheiros aqui, né? Já ouviram o Cláudio, Adriano de Nova York, e o nosso companheiro Fábio está de volta das férias. Sentiram sua falta, Fábio? Ah, é? Sim. Mas uma coisa, um recado que a gente tem para dar, né, agora no começo do programa, é sobre a companheira Tati, que levou para o movimento dela, no movimento do qual ela participa dela, né, gente? Em Boston, levou o anúncio do movimento que vai ter no Brasil, né, pela Moradia, aliás, que está acontecendo hoje, né? Eu não sei se algum companheiro tem mais informações, mas enfim, a mensagem foi levada lá para os Estados Unidos. Estamos criando uma ponte internacional pelo movimento de moradia. Carlos, se tiver alguma coisa para comentar. Sim, tem umas imagens do pessoal lá de Boston, né, do City Life,
Aí nossa companheira Tati, esse foi um protesto no sábado, no Malden Towers, contra a ação de despejos por lá, né? A companheira que você pode acompanhar, tem um vídeo dela que nós subimos no nosso canal do Internacionalismo, explicando o problema da ação de despejo, gentrificação, né? No que está acontecendo nos Estados Unidos, e também é um internacional problema da moradia, né? Tanto é que hoje no Brasil, em vários estados, está acontecendo ação contra os despejos. E vem a calhar, né? Aí é o Twitter do City Life, né? Compartilhando da mesma luta que a nossa, né? E das matérias do Diário da Causa Operária. Em inglês. Está em inglês, né? Mas Não, vamos matéria lá. em inglês. DCO em inglês. Sim, também temos a matéria que nós fizemos também do DCO em inglês sobre essas manifestações do Brasil, né? Então, compartilhem, companheiros, né? Solidariedade internacional, mas mais que solidariedade, é uma luta, e que é como falaram aqui, tem petroleiros na rua, ação contra o despejo nas ruas, não dá para ficar só contando de fazer lives, a gente ficar conversando online e hashtag. Protesto tem que ser na rua, e é para isso que nós estamos aqui, né? Para botar lenha na fogueira. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem mais de 500 mil de pessoas sem teto. Só em Nova York tem 90 mil. É um número inacreditável. Além de tudo, a gente está chegando a 1 milhão de mortes da Covid e não tem saúde pública. E a maioria das pessoas devem muito dinheiro porque foram para a universidade. Todo mundo tem dívida para pagar a escola, coisa de 80 mil dólares, muito dinheiro. Uma pergunta, Adriana. Oi. O pessoal que contrai Covid aí nos Estados Unidos, eles têm que, se não tiver seguro, tem que pagar do próprio bolso o tratamento? Tem que pagar. No começo da pandemia, teve vários casos. Teve um que ficou no hospital durante um mês, a conta era tipo, sei lá, 800 mil dólares. Aqui qualquer idazinha no hospital é milhares de dólares. E não só o Covid, mas também, eu acho que no final eles... eu tenho que olhar direito, mas eu acho que no final eles podem ter dado alguma ajuda, mas, por exemplo, a Covid, os problemas que as pessoas têm depois da Covid, você está perdido, você tem qualquer sintoma, depois você não tem ajuda nenhuma, e agora eles não estão nem dando dias de folga, se você ficar doente, você perde trabalho, as pessoas já não conseguem pagar aluguel, o número de sem-teto só vai aumentar. Então, assim, é uma situação inacreditável. O país mais rico do mundo, mais imperialista, trata o povo como lixo. Ninguém nem vai no hospital. Aqui, se você fica doente, as pessoas, por exemplo, tem é normal, assim, você vê uma pessoa passando mal na rua, você fala, você quer uma ambulância, a pessoa, pelo amor de Deus, não chama ambulância. Uma ambulância é 8 mil dólares para você ir 2 quarteirões para o hospital. As pessoas preferem ir arrastando para o hospital. É um absurdo, assim, é uma tristeza imensa. E não tem ajuda nenhuma. Então... E o pior de tudo é que, igual você falou aí do Pedro Sanches, o Biden, ele foi eleito prometendo seguro-saúde, prometendo cancelar a dívida das escolas, das universidades, das pessoas, dos estudantes, e ele não fez nada.
só aquele chequezinho lá de $2.000 no começo da pandemia e pronto. Inclusive agora tem muita gente porque na época que a pandemia começou, teve um desespero e tinha muita manifestação, então tinha aquele clima de que ia ter uma revolta. Então eles deram seguro-desemprego para todo mundo. E agora eles estão indo atrás das pessoas e pedindo documentação de novo. As pessoas que foram aprovadas para ter seguro-desemprego, para segurar a onda na época que elas tinham que ficar em casa, teve até lockdown total, não podia sair de casa, as pessoas não podiam trabalhar. Então elas ganharam seguro-desemprego e muita gente que não trabalha para a companhia, não tem documento, eles estão indo atrás dessas pessoas e pedindo dinheiro de volta. Se você não conseguir provar que você tinha direito, você já tinha trabalhado, tinha direito às regras super burocráticas, super difíceis de entender, eles estão pedindo tipo $20.000 de volta da pessoa que não tem onde cair morta. As pessoas estão desesperadas. É muito difícil de ver. E aí, além de tudo, o Biden, que ele foi eleito com aquela, acho que todo mundo lembra, vai ser o presidente mais progressista desde a época dos anos 30, não sei o quê. O orçamento do Build Back Better, do Vamos Construir Melhor, eles cortaram todo o dinheiro da ajuda da pandemia e estão mandando para a Ucrânia, para a guerra, com armas para a Ucrânia. Ele assinou uma lei de 800 milhões, vão mandar drones, suicidas, Switchblade. Tem um vídeo aí que eu mandei deles mandando uns tanques da Alemanha para a Polônia, a mesma coisa, a Polônia está sendo esse hub, né, de ajuda para a Ucrânia, e todo o dinheiro que eles tinham prometido para a ajuda da pandemia tá indo para armas para a Ucrânia, é inacreditável. E aí todo mundo fala, olha lá o Biden dando seguro-saúde para a Ucrânia, porque era o dinheiro que ia para o seguro-saúde, que ia para cancelar as dívidas, mas não é para seguro-saúde na Ucrânia, né? É só armas. É muito impressionante e as pessoas estão ficando muito bravas. Ainda não está tendo manifestação, mas o clima é de raiva mesmo. E as mentiras são muitas, né? Por enquanto, a propaganda ainda está convencendo as pessoas de que o Putin é o mal maior, que é pior que Hitler, mas aos poucos as pessoas vão vendo o que está acontecendo. A gente espera, por enquanto, aqui da esquerda, a maioria das organizações, dos partidos, ninguém apoia a Rússia. Tem alguns que falam contra a guerra, ainda tem aquele papo de que a Rússia é imperialista, então que não quer nenhuma guerra, que aí acaba virando um apoio à OTAN, né? Mas a população mesmo não quer essa guerra, não quer essas medidas horrorosas e autoritárias. É inacreditável o que a gente está passando. E tem pode falar. Aqui aí foram 3 eventos já que eu fiz a defesa aí eu declarei a posição do partido, né, de pleno apoio à Rússia, e realmente é uma posição que ninguém mais está assumindo. Parece que é difícil de fazer essa defesa, mas na hora que eu falo, parece que tem um acordo, sabe? A pessoa, o público não refuta a posição.
O público entende e fala, fica no ar, né? Mas não tem não tem nenhuma recepção negativa, né? Não é realmente como se estivesse defendendo o Hitler, é a propaganda que faz uma impressão, né? Dá uma impressão, mesmo que... Mas é falsa, não é um sentimento genuíno das pessoas, né? A propaganda é muito forte, inclusive com a censura, né? Fica muito difícil das pessoas escutarem o lado da Rússia e o nosso lado, todas as pessoas que estão falando a favor da Rússia ou contra a OTAN estão sendo censuradas. Mas E tem o medo de ser ostracizado também, né? Eu acho que isso é o mais difícil para as pessoas, né? O medo de você ser isolado. A gente vê isso acontecendo. Por exemplo, agora vai ter algum aberto de tênis. Desculpa para os fãs de tênis, mas eu não acompanho muito o esporte. Mas tem um jogador de tênis russo, né? Muito importante e ele foi exigido que ele condenasse o Putin para participar da competição. É o Wimbledon, não é? É aí no Reino Unido, não é, Carla? Eu não tenho certeza. Mas a situação é essa, né? Quer dizer, a pessoa não pode nem se isentar, né? Ela não pode falar, por exemplo, eu sou russo, mas eu não sou político, eu sou um jogador de tênis, sabe? Eu vim aqui jogar tênis. Eu não quero dar nenhuma posição porque eu não sei. Você não tem nem o direito de não saber mais, né? Você tem que condenar o Putin. Quem não fala contra o Putin é completamente cancelado. E eles estão com essa propaganda de que os nazistas não são tão nazistas, estão aproximando muito do nazismo. No Congresso, quando o Biden assinou essa lei de que vai dar mais $1 bilhão para armas na Ucrânia, e a Nancy Pelosi, que é a pessoa mais importante do Partido Democrata no Congresso, ela anunciou um vídeo do Zelensky, eles passaram um vídeo do Zelensky, e no final da fala, ela falou que achava que devia destruir, quando ela viu aquele tanto de tanque russo indo para a Ucrânia, que ela queria destruir, tipo, uma loucura, assim. E ela terminou a fala dela falando glória à Ucrânia, que é o lema do Stepan Bandeira, né? Que é o fascista da época do Hitler, companheiro do Hitler lá da Ucrânia. E o Zelensky, tem até uma foto dela aí falando, ela apresentando o Zelensky, ela estava toda empolgada, agora o Zelensky fazendo aquela propaganda. E o Zelensky aparece, e aí ela toda querendo a Terceira Guerra Mundial mesmo. E o Zelensky, que apareceu no vídeo, aí lá, ele apareceu com a camiseta com a cruz de ferro, que é a cruz nazista, isso no Congresso americano. Então, assim, isso acaba saindo, as pessoas estão vendo, né? A propaganda é muito forte, mas aos poucos eu acho que as pessoas estão percebendo. O Zelensky, ele veio com um papo, ele usou uma fala do Martin Luther King, absurda, assim, eu tenho um sonho, é surreal, assim. E ele apelou para o 11 de setembro também, né, que é a palavra-chave nos Estados Unidos. E ele pediu de novo que eles instaurem a área de no-fly zone, de exclusão aérea, que daria direito à OTAN a abater os aviões russos e começaria uma Terceira Guerra Mundial, né? Mas a gente já vê, assim, os campos dividindo, né? Muito a Polônia está aí muito do lado da OTAN, e a gente vê que o imperialismo está muito fraco. Essa decisão de dar dinheiro para a Ucrânia
quando está todo mundo nesse sofrimento enorme, com a gasolina aumentando, a Covid voltando, tem mais uma onda da Covid voltando, e as pessoas estão sendo forçadas a voltar para trabalhar, e aí tem que voltar para trabalhar não só com Covid, mas com a gasolina a um preço que, se comparar com o preço no Brasil, é muito barato. Aqui a gasolina comparada é barato, sempre foi muito barato, mas passou de $1 para $5. Então, as pessoas estão putas, né? Porque tem que voltar para trabalhar com Covid, e ainda com a gasolina nesse preço, os preços altíssimos de comida, de tudo. E então o governo está muito desmoralizado. E eu achei interessante a questão da Arábia Saudita, né? Porque a Arábia Saudita é um dos maiores aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram, deram todas as armas para a Arábia Saudita acabar com o Iêmen, né? Detonaram o Iêmen. Hoje tem lá milhares de pessoas passando fome, e tudo com o dinheiro dos Estados Unidos. E os Estados Unidos sempre tem essa demagogia de falar que a China não respeita direitos humanos, o Putin é ditador, e nunca fala da Arábia Saudita, né, que cortou aquele jornalista em pedacinhos e matou agora, executou 81 pessoas dissidentes em um dia, inclusive um menino pequeno, foi preso com 13 anos. Apesar disso tudo, a Arábia Saudita falou que vai fazer acordo com a China e ainda pagar em dinheiro chinês, né, em yuan. O que é para os Estados Unidos, porque, querendo ou não, essas sanções, todo mundo está falando, né? Essas sanções estão prejudicando muito mais os Estados Unidos e a Europa do que a Rússia, na verdade, né? Porque, na verdade, a Rússia está com o apoio da China, a Índia falou que vai importar 15 milhões de barris de petróleo, a Venezuela está estreitando o laço, aumentando o número de voos, agora a Arábia Saudita também fazendo essa aliança com a China. Então, está ficando complicado para o imperialismo. E a impressão que dá é que eles vão continuar com a propaganda até não dá mais. A propaganda, por enquanto, a demagogia é a arma que eles estão usando, assim, indiretamente. As armas estão indo para a Polônia, estão indo para outros lugares, né? Mas a OTAN não está entrando, eles estão evitando entrar na guerra, porque depois do Afeganistão eles não estão querendo topar essa guerra nuclear, né? Nesse momento, estão tentando não entrar, parece que estão com medo, mas na propaganda eles estão com tudo. E a demagogia é muito grande, né? Eles, que a gente, depois a gente vai falar aí que a Rússia está sendo acusada de matar civis e fazer ataque com mísseis. Só que a gente vê que a Rússia está atacando só alvos militares, né? E a Ucrânia, a gente trouxe umas fotos no dia 14 de março, 3 dias atrás. Teve um ataque da Ucrânia no Donetsk, que matou 20 civis. E a gente tem um vídeo, mas o vídeo, a gente cortou as piores partes, mas mesmo assim resolvemos não passar, porque o vídeo mostra velho, criança, a cidade no Donetsk, do centro de Donetsk, lotada, todo mundo andando na rua normalmente, um tanto de civil, e de repente explode. Olha o tamanho, volta lá, Laísa, o tamanho do míssil de fragmentação. É um míssil que solta um tanto de subarmas e espalha num espaço enorme.
e atingiu um tanto de gente, velhinhos, e os vídeos, assim, as fotos, os vídeos, vocês não acreditam, é de cortar o coração, assim, arrasou com o centro da cidade, lotado de civil. E a gente não vê isso com a Rússia, por mais que eles acusem a Rússia de a Rússia vai atacar com armas químicas. Tá provado que os laboratórios são dos Estados Unidos, né? Os laboratórios de armas químicas são dos Estados Unidos. Eles têm 333 laboratórios em 30 países, 26 na Ucrânia. E tem a cara de pau de falar que é a Rússia que vai atacar com a arma química. E a gente vê os ataques da Rússia são só em alvos militares, são os nazistas, são os tanques. E esses vídeos dos ataques no Donetsk, de 8 anos, mas que continua agora, né? Esse de 14 de março é inacreditável, uma coisa que a gente não vê dos ataques da Rússia. Ataque a civil no meio da rua, gente que não tem nada a ver com isso, e é muito impressionante. E eles mandando mais armas. E esse ataque também foi caracterizado pelo Ministério da Defesa russo como um crime de guerra, né? Justamente por ter atingido um lugar que não tinha soldados russos, não tinha armamento, né? Quer dizer, a cidade inteira, aquela cidade não está sendo usada como base por nenhuma força militar, é só uma cidade. Quer dizer, no caso é a maior cidade da República do Donetsk, que é justamente Donetsk, né? Então, Carla, você pediu a palavra? Só uma coisa, essa fazer... arma, essa bomba de fragmentação, ela é proibida por 100 países, porque é uma arma que detona, vai submunição para uma área enorme e corta as pessoas em pedaços. Você vê os corpos estraçalhados. É muita barbárie. E a gente vê isso, né? A barbárie é típico, né? A gente sabe como não é surpresa, a crueldade. E, assim, eu só quero deixar aqui também, o Reino Unido concedeu 5.500 vistos para cidadãos da Ucrânia, que vão chegar aqui. Aliás, tem aparecido, né? Faça doação e toda essa propaganda, né? Acolhendo, né, os cidadãos da Ucrânia, enquanto, né, a gente vê que do outro lado está acontecendo tudo isso. Enfim, eu acho que vai ter um grande problema no futuro, como já aconteceu. Os afegãos que eles trouxeram ficaram instalados em hotéis. Uma criança, no terceiro dia que estava aqui, em Manchester, caiu do prédio, né? E muitos afegãos voltaram para o Afeganistão. Agora, eu não sei como vai ser essa recepção dos ucranianos, foi aquilo que nós conversamos em alguns programas atrás, né? Porque é mão de obra, sim, o Reino Unido não está interessado em acolher ninguém, não está sendo solidário com ninguém, é mão de obra barata que está chegando no Reino Unido, de pele clara e olhos azuis, né? Como aconteceu com os poloneses, e muita gente da União Europeia, que agora o Reino Unido não faz parte mais, muitos desses imigrantes, os poloneses, trabalharam pra caramba aqui, entendeu? A troco de cerveja de pub, sabe? Que em inglês gasta assim, né? Num piscar de olhos, das 10 da manhã, tá bebendo no pub. Era o salário de 1 hora de um trabalho de um polonês nas obras, entendeu? Pegando tijolo e ralando, né? E o pessoal trabalha mesmo, sabe? E é isso que está por trás disso. Eu não tenho a menor dúvida que vai dar problema. Aproveito já para agradecer mais uma vez aqui a LC29, obrigada pelo sticker, e a Donice Meirelles, e passo para os companheiros. Eu queria falar da demagogia, né? Que a gente viu a guerra do Iraque. Eles acusaram o Iraque de ter armas químicas e nucleares, e agora tem essa descoberta das armas químicas
e as nucleares todo mundo já sabia, na Ucrânia, apontadas para a Rússia, o que dá todo o direito à Rússia a se defender, e só isso, já todo mundo já tinha que estar defendendo a Rússia, que é óbvio que se os Estados Unidos têm 26 armas, 26 laboratórios químicos do lado da Rússia, e a Rússia é o maior inimigo, só aí já dá direito à Rússia a se defender. E saiu uma notícia ontem que eles ficam falando de direitos humanos, saiu uma notícia de que eles usavam um cara, Amar al-Baluchi, eles treinavam tortura com o cara era um saco de pancada para treinar tortura, e ele está preso até hoje em Guantánamo, com derrame, com problema cerebral, de tanto que ele apanhou. Ele era sessão de tortura de 2 em 2 horas de treinamento que os Estados Unidos faziam. E o ataque que a gente tem o vídeo aí, que está no canal Internacionalismo, que é o ataque na Sérvia, na antiga Iugoslávia, né? Que eles deram a desculpa de que tinha abuso de direitos humanos contra os albaneses, e a Maria Zakharova, que é do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, ela postou esse vídeo, que é um vídeo de 1998, do Comitê de Relações Exteriores do Senado americano, que ela fala que a Iugoslávia não representava uma ameaça direta ou indireta para os Estados Unidos e seus cidadãos, eles apenas precisavam da guerra. Tem um vídeo do Biden que a gente vai passar daqui a pouco, que ele falando que ele que propôs o ataque aos sérvios, e foram mais de 500 civis iugoslavos morreram nesses ataques na Sérvia e no Kosovo por causa disso. Vamos passar esse vídeo do Biden, ele é curtinho. Different. I just want to know what you suggest, because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. And isn't it interesting that we... Putin já está em inglês. O vídeo que eu coloquei no Internacionalismo, que é um secretário dos Estados Unidos. Sim, aquele que a gente falou tá da defendendo... passada. Ah, é o mesmo? O que ele falou dessa vez? Ele falou que o objetivo é destruir a Rússia, é quebrar a Rússia. Não, ele falou que faz 15 anos que o Putin já vem advertindo a questão da OTAN na Ucrânia, né? E ele pede realmente a retirada da OTAN da Ucrânia e a pacificação da situação. É secretário de Segurança dos Estados Unidos. Eu vi o começo dessa entrevista com o Max Blumenthal e o Aaron Mate, que ele começa falando isso. O objetivo claramente é destruir a Rússia, para não ter competição econômica. Claro. E eles vão atrás da China, com os uigures também. Falar que tem mais mentira, tem tanta mentira na internet sobre os uigures que tem abuso de direitos humanos. E a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Mas um ponto que eu queria destacar é que pode parecer, eu vi que a companheira falou que tá ficando difícil para o imperialismo, né? Mas o que está ficando difícil, na verdade, para o imperialismo é justamente sustentar a campanha demagógica, né? Porque você vê, eles censuraram a imprensa russa, daqui a pouco vai ser um crime você simplesmente ser russo, né? E mesmo assim, né, quer dizer, quase sem a posição oposta existir, né, eles não estão conseguindo sustentar com tanta facilidade essa ideia, assim. Não está sendo um passeio do ponto de vista ideológico, né? Mas não é só isso.
Eles têm E 30 trilhões de dólares de dívida externa. O país tá todo mundo sem perspectiva. Daqui a pouco vai ter revolta. Dá para sentir o cheiro. Eu acho que é, o que eu quis eu quero dizer é seguir. isso. O Biden, ele já ficou aí perigando de cair, né? E todos esses países que a gente falou se ajuntando contra eles e contra o petrodólar. É uma questão complicada. O que eu quis dizer é que as coisas caminham, né, para uma luta política mais aguda, né? Ou seja, caminham para um confronto militar, né, entre os países oprimidos e os países imperialistas, né? Porque quando a superestrutura não aguenta mais, né, a política em alta intensidade ela vai para esse terreno, né? Eu queria sobre isso comentar a situação um pouco aqui na Finlândia, né? Normalmente não tem muitas notícias daqui, porque é um país muito tranquilo, até muito, mesmo com o conflito aqui do lado e com 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia, ainda está tudo tranquilo aqui. Mas pela primeira vez na história, mais da metade da população aqui apoia a entrada da Finlândia na OTAN, né? O que é um negócio perigosíssimo, né? Que a gente está aqui do lado, essa é a manchete da BBC finlandesa, né? O Yle é a imprensa estatal daqui. E se a produção puder passar, tem mais uns gráficos, né, mostrando são 62% das pessoas a favor, 16% contra e 21% não quiseram opinar ou não sabe. E daí tem um outro gráfico que é da pesquisa feita em fevereiro, porque então, a pesquisa feita agora em março dava 62%. Em fevereiro já tinha dado mais da metade, tinha dado 53%, né? Eu queria mostrar essas duas porque o pessoal está fazendo uma campanha constante, né? E essas pesquisas de opinião são parte da campanha, porque a pesquisa de opinião, obviamente, alimenta, né? É uma parte importante da propaganda, né? E por que o pessoal está fazendo essas pesquisas constantemente, né? Outra interessante é que o pessoal fez as pesquisas com os parlamentares. Eu pedi para a produção colocar o gráfico, eu vou dar uma explicada nele, né? A parte de cima, nem todos os parlamentares quiseram responder, né? Foram cerca de 80 parlamentares que responderam. Tem mais de 200. Mas a parte de cima é a posição do governo. A gente tem aqui um governo da social-democracia, que teoricamente é de esquerda. Se você for ver, os 5 deputados da social-democracia que quiseram responder, 4 disseram que não pode opinar, deram uma de Glória Pires, né? E teve um que disse que não, né? O Left, na verdade, chama Aliança de Esquerda, Left Alliance, que é o que tem mais nãos ali, tem 5 nãos, é como se fosse o PSOL daqui, né? Teve só um cara que não quis opinar. O Partido do Centro é como se fosse um PMDB, você vê, está meio dividido entre não opinar e OTAN, né? Os quadradinhos azuis são posição pela entrada na OTAN. Até o Partido Verde, né, que é meio chapa branca, né, está se revelando que, na verdade, o Partido Verde é um partido de direita. E aquele SPP, tem que explicar um pouco a situação aqui da Finlândia. Apesar de ter só 5% da população que fala que é sueca, né, se identifica como sueca, aqui na Finlândia o sueco é um idioma oficial, né? É um negócio histórico. E tem esse SPP, que é o Partido da População Sueca dentro da Finlândia. O único propósito deles é defender que a língua sueca continue como idioma oficial aqui. Isso e defender a OTAN, como a gente está vendo aí, todo mundo que foi entrevistar quer entrar na OTAN. E daí a parte de baixo é a oposição. Aí você vê o primeiro, que é aquele Fins, é o partido de extrema-direita, que chama Partido dos Finlandeses, literalmente. É um partido ultranacionalista. A maioria quer a entrada na OTAN, mas você vê que tem uma pessoa que não quer e umas pessoas estão em cima do muro. Porque a extrema-direita, eles têm aqui, como nos Estados Unidos, uma campanha antibelicista, por redução de gastos, por investimento, porque é um setor da burguesia mais fraco que tá meio desesperado, eles precisam de dinheiro do Estado, né?
Então eles têm essa posição meio ambígua, assim. Aí esse NCP, é o Partido da Coalizão Nacional, ele é como se fosse o PSDB daqui. Você vê unânime. E ele é o segundo maior partido no parlamento, depois social-democracia, né? Unânime a entrada na OTAN, né? E os outros partidos menores, eu vou pedir desculpa, eu não sei quais são, mas enfim, o pessoal está pela OTAN e tem só um partido de oposição, aquele VKK, que eu preciso até descobrir qual que é, que tem um cara que é contra, né? Então, você vê que, quer dizer, a Finlândia tá indo para uma posição perigosa, assim. Eu nem sei o que pode acontecer aqui se essa situação se desenvolver, né? Porque, por exemplo, para justificar a invasão na Ucrânia, né, bastou a ameaça, né? O que os russos vão fazer? Eu acho que, obviamente, não vai acontecer nada aqui, porque sustentar duas frentes de batalha é um negócio muito complicado, mas vamos ver o que a Rússia vai considerar nessa essa movimentação. E daí eu queria pedir para a produção mostrar uma foto de uma estátua do Lenin aqui. Colocaram um cachecol da Ucrânia nele, na cidade de Kotka. Aqui tem, na verdade, muitas estátuas do Lenin, né? A Finlândia teve boas relações com a União Soviética, era o principal comprador de produtos finlandeses e tal. A relação econômica é muito forte, tanto que quando a União Soviética acabou, foi muito ruim para a Finlândia. Então tem muitas estátuas do Lenin por aqui. O Partido Comunista foi forte durante toda a Guerra Fria, né? Ele se desintegrou depois da queda da União Soviética. E assim, até por exemplo, Estado e Revolução foi escrito aqui em Helsinki, né, o livro do Lenin. Os bolcheviques eles se refugiavam aqui porque a Finlândia, apesar de ser parte do Império Russo, tinha certa autonomia, né? O Lenin, inclusive, conheceu o Stalin em Tampere, que é uma cidade um pouquinho para o norte. Aqui, se você for lá, tem um museu cheio de falsificação histórica sobre o Lenin. Não recomendo. Mas, enfim, é isso. O pessoal está querendo tirar as estátuas do Lenin aqui. É uma campanha... E tem muita gente aqui que é da Rússia, né? 1% da população é imigrante russo, né? E daí você ainda bota em cima disso filhos de russos, gente que está aqui há muito tempo. Então, eu vou tentar acompanhar aqui como que está a situação, por exemplo, da xenofobia, mas essa entrada na OTAN, assim, até um colega meu brasileiro aqui que participou com a gente de alguns atos e tal, fora Bolsonaro, que é de esquerda, ele veio me perguntar, assim, porque ele veio com a família dele para cá há pouco tempo, ele falou, nossa, isso aqui é perigoso, tipo, vamos invadir aqui. Quer dizer, as pessoas estão com medo, né? Quer dizer, as pessoas identificam isso, né? Quer dizer, a possibilidade de entrar na OTAN, as pessoas elas já associam com um risco, um conflito, né? O Putin já falou, né, que se entrarem na OTAN, pode entrar, mas também eles vão invadir, vão lutar contra. Já fizeram essa... Ele falou isso para a Bósnia, né? Para cá é um pouco mais complexo. Não, acho que para aí também. Depois vamos procurar também. direito, na semana que vem a gente fala. A gente já está com o tempo curto, eu queria falar que o Assange... uma coisa, das pesquisas, o Biden tem 30% de aprovação e o Putin tem 70% de aprovação na Rússia. São pesquisas, a gente não sabe tanto que é verdade, mas são as notícias são essas. E o Assange, que eu acho que na semana que vem a gente vai ter que falar com mais calma, que foi a pessoa que, através do Wikileaks, divulgou para o mundo inteiro que os Estados Unidos são realmente os verdadeiros criminosos de guerra, teve aí o pedido de cancelar a extradição negado, né? Agora ele está perigando de ser extraditado para cá, para os Estados Unidos, colocado numa prisão horrível, isolada, e provavelmente já estão falando aí que ele não sobreviveria, e é um absurdo, né? A gente tem que fazer uma campanha muito grande para o Assange, acho que na semana que vem a gente vai poder falar com mais calma. É isso. Eu queria fazer um comentário, que aqui na Espanha também tem o jornalista Pablo González, correspondente internacional. Ele está preso na Polônia, foi preso tentando cruzar a fronteira da Ucrânia, né? Ele tinha informações aí sobre
a situação na Ucrânia, ele tinha bastante contatos lá, inclusive com o serviço secreto russo, e ele foi preso, né? Então ele passava, um jornalista que estava passando informações aí valiosas sobre o conflito, tá preso na Polônia. Teve uma manifestação aqui também diante do consulado da Ucrânia, só um partido compareceu, né, o Partido Socialista do Povo Catalão, e é um dos únicos partidos aqui que tem uma posição aí de defesa da Rússia também. A gente pode Parece falar que é só um partido. semana que vem, que a Laísa está pedindo para a gente terminar. Eu queria mostrar uma coisa muito legal e parabenizar a equipe do Jornal da Causa Operária, agradecer a Elizabeth Novi, nossa companheira aqui da Áustria, que mandou um sticker. Se a produção puder mandar, o jornal foi entregue essa semana, 14 de março, né? Foi entregue no túmulo de Marx, que fica aqui em Londres. Eu mandei a foto, Laísa, do nosso jornal ali, foi entregue. E temos nossos adesivos do PCO lá. Então, fica aqui a nossa singela homenagem, né, a Karl Marx. E também eu gostaria de deixar os últimos anúncios. Esse final de semana vai estar acontecendo a Conferência de Negros do PCO, né, o nosso coletivo de negros, João Cândido, aberta a todos, vai acontecer no Rio de Janeiro, Morro do Jacarezinho. E também vai estar aberta já a inscrição para o final do mês, coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo. Então, se inscrevam e acompanhem a Causa Operária. Não ficamos por aqui, então, e até a semana que vem, companheiros. Até, cúmplice. Obrigado.